Olá, seja bem-vindo ao Centro Espírita Mansão da Esperança. O meu nome é André e essa semana, na preleção dessa semana, nós iremos conversar sobre a parábola do bom samaritano. Uma parábola das mais maravilhosas que Jesus nos trouxe como ensinamento e de profundas, muito profundas reflexões. Mas antes da gente começar a conversar propriamente sobre ela, vamos fazer aquela conexão, aquela prece, aquela oração que nos conectará da melhor forma possível, que unirá corações entre os encarnados, entre os desencarnados que compartilharão desse momento aqui. Então, se você se sentir à vontade e quiser fechar os seus olhos, faça assim. Se não quiser, não tem problema nenhum. Comece pensando no seu anjo da guarda, no seu mentor, no seu amigo espiritual que lhe acompanha ao longo dos dias, ao longo das semanas, que fica feliz, se rejubila quando você está bem, está feliz, e que também nos auxilia nos momentos duros, nos momentos em que nós precisamos de amparo e consolo. Vamos pensar em Maria, Mãe de Jesus, esse espírito, essa mulher que viveu aqui encarnada, uma das missões mais difíceis, mas também mais lindas que alguém já viveu aqui, e que por nós trabalha até hoje das mais altas esferas espirituais. Vamos pensar em Jesus, nosso amigo, mestre, irmão maior, que tão generosamente veio até nós, que vestiu o mesmo corpo que nós vestimos, que pisou o mesmo chão que nós pisamos, respirou o mesmo ar que nós respiramos e nos ensinou o caminho, a verdade e a vida, de maneira amorosa, de maneira caridosa. E junto de todos eles, simbolicamente, nós chegamos até Deus, o nosso Pai, o Criador de tudo e de todos, de todas as criaturas, sempre agradecendo a oportunidade da vida e o auxílio que nós recebemos nos momentos difíceis, nos momentos de prova, que ao mesmo tempo são grandes passos para o nosso crescimento espiritual. E a ele nós nos dirigiremos nas palavras que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, e graças a Deus. Muito bem. Conexão feita, oração feita, espírito harmonizado. Vamos agora conversar propriamente sobre o nosso tema de hoje. E esse tema ele se encontra no Evangelho de Lucas, né, no Evangelho normal, tradicional, que traz os livros para a gente com os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. E no nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O nosso Evangelho, digo eu, que nada mais é do que o próprio Evangelho de Jesus, mas com a interpretação destes ensinamentos por Allan Kardec e pelos espíritos que o inspiraram e que também nos trazem instruções diretamente na parte de instruções dos espíritos, tá bom? Vou ler porque é muito rico, eu não quero perder nenhum detalhe importante, então acompanhe comigo, pegue o seu livro se você quiser, pegue o seu evangelho ou leia ele mais tarde. Outra coisa importante, antes de eu começar a leitura, que eu preciso dizer é o seguinte: como toda parábola, como toda fábula, como todo conto que traz um ensinamento moral, a interpretação ela é muito pessoal. Ela é mais limitada às vezes, menos limitada às vezes, dependendo do nosso momento, do nosso grau de instrução, do quanto nós estamos com o nosso coração aberto para receber esse ensinamento e refletir sobre ele. Então, o que eu vou trazer aqui hoje é uma interpretação,
provavelmente, se eu fizer essa preleção daqui a 2 anos, eu terei outra interpretação ou outros detalhes em que eu vou botar os olhos em que eu não coloquei agora. Por isso que é importante que você aí, na sua casa, também abra o Evangelho, também leia o mesmo texto que eu vou ler, e aí você, de repente, vai enxergar coisas que eu não enxerguei. Ou vai ver de maneiras diferentes das que eu vi. E isso é maravilhoso, porque tocará melhor ao seu coração do que o que eu mesmo aqui ousarei interpretar. Tá bom? Isso colocado, vamos ao texto. Isso está no item 2, né, no nosso capítulo, no capítulo 15. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que é que está escrito na lei? O que lês nela? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Então disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe o óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários do seu bolso e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Esse é o fim do parábola. Então Jesus vai perguntar: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? E o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Antes de eu entrar propriamente aqui na análise da parábola, eu quero ler o comecinho do item 3 do Evangelho, que vem logo em seguida aqui, porque começa ali o texto de Kardec e tem uma coisa muito interessante para a gente extrair. É só o comecinho. Kardec começa escrevendo assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Muito bem, lemos aqui a parábola, o contexto, né, em que ela se deu, um doutor da lei dando aquela cutucada, aquela provocada em Jesus, que normalmente eles faziam, tentando ali colocar o mestre numa situação delicada, né, para depois apertá-lo. Jesus, com sabedoria e com muita parcimônia, com muita paciência, traz um ensinamento para a interpretação do doutor da lei e de todos nós 2000 anos depois. Olha que bacana. Vamos agora olhar com um pouquinho mais de lupa, mais próximo, alguns aspectos dessa parábola. Muito bem, sacerdote e o levita. A primeira pessoa que passa pelo paciente, vamos dizer assim, que foi assaltado, que estava machucado, ferido, foi um sacerdote. O sacerdote é um homem de Deus.
um cumpridor da lei, aquele que faz de maneira solene todas as rituais da igreja, observa o cumprimento de todas as leis, e entre os judeus havia muitas leis. Então o sacerdote era aquele homem orgulhoso na sua posição, porque ele era mais que todos os demais homens, ele era o representante da lei mosaica na terra, perante todo aquele círculo social que o cercava. Então, esse homem, orgulhoso da sua posição, olha a pessoa machucada na rua, jogada, largada, sem condição de reagir, e passa por ele, sem nada fazer. Muito bem. Um levita, Jesus nos fala depois que um levita agiu da mesma forma. Quem eram os levitas? Eu até anotei aqui para a gente perceber. Um levita, ele era um herdeiro, né? Ele era um membro da tribo de Levi. A tribo de Levi, já desde o tempo de Moisés, era a tribo das 12 tribos, era a tribo mais importante. Era a tribo escolhida por Deus, segundo as tradições judaicas, era a tribo escolhida por Deus, inclusive, para cuidar das questões religiosas. Para que a gente tenha uma ideia, Moisés era da tribo de Levi, então Moisés também foi um levita. Então vamos lá, um levita, depois do sacerdote, também passa pela pessoa machucada, pela pessoa que foi assaltada, que estava sem condição de reagir no meio da rua, e o observa e segue. Outra pessoa também importante, outra pessoa também orgulhosa, outra pessoa também ciente das suas obrigações perante a lei mosaica e perante Deus, não apresenta absolutamente nenhuma compaixão, nenhuma misericórdia com aquele transeunte assaltado, jogado no chão. Então, veja bem, novamente, e aí eu vou rememorar aquilo que a gente acabou de ler no texto de Kardec. Orgulhosos e egoístas. Aqui nós temos o exemplo de duas pessoas orgulhosas da sua posição, o sacerdote e o levita, que foram extremamente egoístas, porque não tiveram olhos de caridade, olhos de misericórdia, olhos de auxílio para quem estava precisando naquele momento. Veja como Kardec foi muito preciso na análise de todos os ensinamentos de Jesus, mas que cabe muito bem nesses dois exemplos, dos dois primeiros que passaram pela vítima do assalto na parábola do bom samaritano. Muito bem, eles passaram e finalmente vem a terceira pessoa, o samaritano. Gente, o samaritano, hoje todos nós conhecemos o termo samaritano como alguém bom. Existem vários trabalhos sociais no Brasil e no mundo inteiro que usam o termo samaritano. Casas espíritas que têm trabalhos com o termo, o trabalho dos samaritanos, etc. e tal. Então, samaritano para nós hoje é o significado de alguém bom, de alguém que tem compaixão, de alguém que exerce a caridade. Quem era o samaritano na época de Jesus? Na época em que Jesus contou essa parábola. O samaritano, para o judeu normal, era alguém impuro, indigno. Alguém que você não atravessa. Um samaritano não podia adentrar Jerusalém e um judeu não deveria nunca passar por Samaria, que era a região. E de onde vinha essa rixa? Lá do fim do governo do rei Salomão, o grande rei Salomão, Israel viveu um período maravilhoso, né? Quando todas as tribos estavam unidas, desde Moisés e vindo todos os reinos depois, viviam períodos maravilhosos. Entre guerras e momentos de paz, foi um período maravilhoso, de muito próspero para o povo. Então nós tivemos o rei Davi e o rei Salomão como os dois últimos. E terminado o governo do rei Salomão, o reino se divide em duas partes. Duas das tribos de um lado e as outras 10 de outro.
As duas aqui representavam o povo judeu, inclusive a tribo de Judá, por isso que vem lá. E as demais tribos num outro reino concentrado como cidade principal a região de Samaria. Então, o povo samaritano não podia com os judeus e vice-versa. Só que os judeus seguiam, segundo eles, sendo os legítimos representantes de Deus na Terra. Então, e é lá, nesse meio, que Jesus nasce. Jesus nasce entre os judeus, não entre os samaritanos. Mas Jesus usa o exemplo do samaritano para criar, assim, um choque impressionante na hora que ele conta essa parábola. É um choque impressionante. Vamos pegar um outro caso de Samaria para reforçar como Jesus era muito pontual e profundo nos diversos aspectos de cada ensinamento dele. Jesus se apresenta como o Messias pela primeira vez na Samaria e para uma mulher. Lá no episódio do poço, em que ele encontra a mulher samaritana no poço de Jacó, isolada da sociedade onde ela vivia, porque ela também era tratada com preconceito dentro do seu povo, lá na Samaria, porque era uma moça desquitada, já separada várias vezes, tal. Então, olha como Jesus quebra todos os preconceitos 2000 anos atrás. A dizer para todos nós, todos somos absolutamente iguais aos olhos de Deus. Quem criou território, quem levantou fronteira, quem dividiu o povo foram nós, humanos. Deus criou o planeta e Deus criou os seres humanos. Aos olhos dele, todos somos iguais. Aqui, nós, seres humanos, é que dividimos em regiões, tribos, países e começamos a julgar uns aos outros. Começamos a nos achar melhor uns que os outros. Coisa do homem, coisa do ser humano imperfeito aos olhos de Deus e naturalmente aos olhos de Jesus, porque já atingiu um nível de evolução espiritual que um dia nós chegaremos lá, mas que ainda falta muito. Todos nós somos iguais. E é muito simbólico que ele use uma pessoa de Samaria como exemplo de amor e de caridade dentro dessa parábola. Dentro dessa parábola. O senhor sacerdote, doutor da lei, passou reto. O levita, importante tribo do reino, passou reto. Quem teve os olhos de amor e de caridade, o indigno, o impuro, o inimigo samaritano. Olha que primeiro aspecto, e eu frisei muito nele, porque é importantíssimo na análise dessa parábola. Então, este homem foi aquele que praticou a caridade e o amor. Nós aqui no Espiritismo costumamos definir caridade de uma maneira simplória, mas que eu gosto muito porque é simples e na sua simplicidade traz sabedoria, que é o seguinte: caridade é o amor em ação. Então, nós não basta amar ou falar que ama, precisamos demonstrar através de atos, através de ações. E o nosso amigo samaritano foi quem fez isso. E agora eu vou puxar para vocês de novo um trechinho do texto para ver quantas ações em um curto espaço do texto o nosso amigo fez. Então, vamos lá. O samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, colocou-o no seu cavalo, levou-o até uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro. E conversou com ele: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quanto regressar. Quantos verbos, quantas ações, nós mostramos aqui 7 ações, 7 atitudes tomadas pelo samaritano a fim de
socorrer aquele homem. Socorreu. Atitudes, atos, ações, caridade pura. Puro suquinho de caridade, para usar um termo que a gente usa hoje. Mas pura demonstração de amor tal qual Jesus nos traz. Amor colocado em ação. Muito mais do que a definição de amor que nós usamos no nosso dia a dia. Mas que nós aprendemos, com a graça de Deus, com a amplitude correta, profunda, dentro dessa doutrina. Caridade, tal qual nos ensina lá o livro dos Espíritos, como Jesus queria trazer, né? A benevolência para com todos, aqui temos uma demonstração de benevolência do samaritano, a indulgência para com as falhas alheias e o perdão das ofensas. Então, dentro desse tripé de caridade, a parte da benevolência, com profunda dedicação, com o mais puro coração, foi dada a demonstração pelo nosso amigo samaritano. Outro aspecto que eu queria trazer aqui, que eu acho assim profundo e importante para nós nos dias de hoje. Nos dias de hoje. A total falta de julgamento que o samaritano teve. Nós hoje, aqui, quando somos chamados a praticar qualquer ato de benevolência, nós, às vezes, não olhamos com os olhos que esse samaritano olhou a pessoa que estava precisando. Esse samaritano não queria saber. Quando o samaritano passa pela pessoa agredida, machucada, sem condição de reagir, o samaritano não sabe se essa pessoa era uma pessoa boa ou se era uma má pessoa. Se por um acaso ele não era um ladrão que de repente tinha apanhado de quem ele tentou assaltar, ele não perguntou absolutamente nada sobre aquela pessoa. Nada. Aquela pessoa poderia ser uma pessoa horrorosa, que cometeu diversos crimes, uma pessoa de padrão moral baixíssimo, um viciado, talvez. O samaritano nada perguntou. Total falta de julgamento, indulgência pura. Nós aqui nos dias de hoje, quando somos chamados às vezes a um ato de benevolência, quando essas oportunidades aparecem na nossa vida, às vezes nós julgamos a pessoa que está pedindo ajuda. E aí nós decidimos se ajudaremos ou não. Eu não sei se eu vou dar dinheiro para ela, não sei se ela vai usar para bebida, se ela vai comprar uma droga, eu não sei se ela vai vender aquilo que eu estou doando para ela. Eu já vi ela antes, sabe? Nós não somos, na maioria das vezes, nós não somos como o samaritano foi. E eu acho isso dos mais profundos ensinamentos e reflexão que a gente tem que tirar aqui desse comportamento. Não teve nada, não teve pré-avaliação, não teve questionamento. Ele viu, ele identificou a necessidade, ele foi lá e agiu. Ponto final. Que uso seria feito daquilo? Olha só, depois que ele faz tudo isso pelo assistido, pela pessoa que estava machucada, ele também não se preocupa quando ele deixa a estalagem e ele deixa 2 moedas para o dono da estalagem. Ele não se preocupa se o dono da estalagem vai usar o dinheiro para cuidar do doente ou não. Ele confia. Será que a gente agiria da mesma forma? Ele vai lá e deixa as 2 moedas, fala: você cuida dele, se por acaso gastar mais do que isso, quando eu voltar, eu vou pagar a diferença. O dono da estalagem poderia muito bem botar o homem para fora, né, depois que o samaritano fosse embora, embolsava o dinheiro e acabou. Passou alguma dúvida pelo coração do samaritano em agir daquela forma? A impressão que eu tenho é que ele não viu maldade nos outros porque ele não tem maldade dentro dele. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Pelo exemplo que ele dá, desde o primeiro momento até o fim da parábola, talvez seja isso. Mas é um ensinamento para todos nós.
à medida que as oportunidades de benevolência, que é apenas uma parte do amplo aspecto que a caridade tem, uma perninha do tripé do que é caridade. Então, quando essas oportunidades de benevolência aparecem para nós precisamos pensar como o samaritano pensou. Talvez não nos cabe analisar o que será feito da ajuda que nós estamos dando. Se ela for dada de bom grado, de bom coração, o que vem depois disso não é mais um problema nosso. Como não seria do nosso bom amigo samaritano aqui, se o estalajadeiro tivesse dado mau uso ao dinheiro, ou se ao recuperar a pessoa machucada e essa pessoa fosse terrível e aprontasse 1000 coisas depois, também não seria da alçada ou problema do samaritano. Apareceu a oportunidade, ele exerceu a caridade, exerceu o amor tal qual Jesus ensinou, tal qual é na lei universal. Na lei universal, nós não nascemos para nós mesmos. Nós somos uma coletividade. Eu sou um espírito individual, mas eu faço parte de uma humanidade inteira. Todos nós somos irmãos e todos nós estamos conectados pelo divino que tem dentro de cada um de nós. E por que eu falo do divino que tem dentro de cada um de nós? Porque o primeiro item desse evangelho, desse capítulo que nós estamos trabalhando hoje, e eu não explorei esse aspecto aqui, é aquele que Jesus, conversando com as pessoas, fala que no reino do céu encontra lugar todo aquele que ajudou o outro. Então, eu tive fome e você me deu de comer, eu estava doente e você me visitou. Lembram-se dessa passagem? Eu estava nu e você me vestiu. E a pessoa fala assim, mas como, mestre? Nós nunca te vimos nessa situação. E ele responde, cada vez que você fez isso com cada um dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Extraindo a figura de Jesus, é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós. Nós não estamos aqui para sermos egoístas, para olharmos só para nós. Óbvio que nós somos importantes, somos filhos de Deus e temos que cuidar da gente. Mas o nosso processo de evolução espiritual está na coletividade. Ninguém evolui sozinho, aliás, não evolui nada. Não evolui nada, porque os nossos testes, bem como as nossas oportunidades, estão no convívio com o próximo. E é no exercício da caridade que nós achamos esse caminho. E olha o que diz Kardec no fim do mesmo parágrafo, hein? Vou ler de novo aqui. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Nós encontramos, para aspas aqui, né? Melhor, parênteses. Nós encontramos isso no comportamento do nosso amigo samaritano. Caridade e humildade. Ele não tinha o orgulho dos dois que passaram antes e foi extremamente caridoso com quem precisava. As duas virtudes contrárias ao egoísmo e orgulho. E olha o que ele fala. Em todos os seus ensinos de Jesus, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E quem disse que a felicidade não é desse mundo? Se a gente agir com humildade e caridade, nós estamos no caminho da felicidade eterna. E ouso eu, dentro da minha limitada interpretação, dizer, já encontraremos o caminho da felicidade aqui mesmo, nesse planeta aqui. Nesse planeta aqui. Sentiremos isso no nosso coração, quando conseguirmos, nas oportunidades que aparecerem, agirmos com o mesmo bom ânimo, o mesmo bom coração que agiu o nosso amigo samaritano. Era isso o que tínhamos para essa semana. Uma parábola linda, profunda, com muitas e muitas camadas para a gente ainda explorar, ainda conhecer, ainda entender. Por essa semana é o que temos e é como começaremos a exercitá-la agora, nesse exato momento.
quando nós vamos novamente nos recolher, olhar para dentro de nós mesmos e entregar o nosso melhor sentimento, aquele que tem aqui dentro do nosso coração, para toda a humanidade. Vibrando por aquelas pessoas que não têm a oportunidade de conhecer o que nós conhecemos, de receber as instruções que nós recebemos, de compartilharmos de momentos como esse que nós estamos compartilhando aqui e agora, recebendo instrução, consolo, ajuda, auxílio, para que nós nos refaçamos nas nossas energias e também aprendamos cada vez mais a sermos instrumentos divinos aqui na Terra. Vamos pedir que a espiritualidade leve essas boas energias a cada coração que, infelizmente, ainda não recebeu essa luz que nós estamos recebendo. Vamos vibrar para essa casa querida, o Centro Espírita Mansão da Esperança, que nos recebe, casa de amor, de trabalho, de instrução, que nos recebe fisicamente, que nos recebe aqui no ambiente virtual, para que seus trabalhadores espirituais e aqueles encarnados continuem recebendo todo o amparo e ajuda necessária para que o trabalho seja feito sempre da melhor maneira possível. Vibremos agora para aquelas pessoas que nós amamos, próximas de nós. Vibremos também por aquelas pessoas que nos são uma dificuldade, aquelas que para nós é um desafio de paciência, de tolerância. Porque se nós não conseguimos dar do nosso amor para elas, que a espiritualidade amiga, encontrando quem a ame, faça isso. Por fim, vibremos por nós mesmos, para que ao longo dessa semana nós possamos levar as reflexões de agora para o nosso dia a dia. E quem sabe, aproveitarmos melhor as oportunidades de caridade que virão à frente. Que assim seja, e graças a Deus. Linda, maravilhosa semana para cada um de vocês. Inscrevam-se no canal aqui, porque teremos novidades maravilhosas em breve, caso você ainda não seja inscrito. Beijo no coração e até a próxima semana.